Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Fechem seus olhos em nome de Jesus. Pai, para a tua glória, que os teus anjos ministrem em favor da tua igreja e que o teu Espírito Santo manifeste a perfeita vontade de Deus em nossas vidas, principalmente no tocante ao entendimento, que haja o perfeito entendimento para a glória de Deus sobre cada um que está aqui e os que estão assistindo, os que estão ao vivo online. Haja ministração da tua glória em nossas vidas, revelação, sabedoria. Eu te peço em nome de Jesus. Digam todos comigo: haja sabedoria e revelação em minha vida, pelo Espírito Santo que habita em mim. Que Deus me dê sabedoria e revelação. Que Deus fale comigo às claras, pois Ele não é Deus de confusão. Assim seja em minha vida. Amém? Palmas ao Rei dos Reis, Jesus. Anjos, podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Obrigado. Podem se assentar. Nós temos uma ministração muito importante nessa noite. Não que a da pastora Helena não tenha sido, mas eu digo a respeito do apostolado. Porque o apostolado é a perfeita direção de Deus para nossas vidas. O que eu falei? Vamos ganhar tempo já aqui, por favor. Como Deus fala hoje? Você sabe que tem pessoas escandalizadas no meio cristão, porque há igrejas onde há meninice ou imaturidade. Então, Deus falou, aí vem outro, Deus falou, aí o outro terceiro, Deus falou. Engraçado que nesses lugares Deus fala tanto, só não fala graça, não? Só não fala que o diabo foi aniquilado. Eu acho engraçado essas coisas. Deus falou, Deus falou, Deus falou, mas nunca fala que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, nunca fala que pela graça é salvo. Deus falou, Deus falou, Deus falou. E vamos falar a verdade, Deus não falou coisa nenhuma. Quem está falando é o homem. Bom, abra comigo a sua Bíblia aí, ó. Por favor, acompanhe com muita atenção para que a nossa oração surta efeito de ficar clara a palavra de Deus. Abra 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo... Como Deus fala hoje. Cuidado com esse negócio que Deus disse, hein? Ah, pastor, mas como é que você sabe quando é que Deus disse? Eu fiz até uma música. Deus disse que somos deuses, filhos do Altíssimo. Mas como que você sabe que é Deus? Salmo 82:6. Então está escrito. Então Deus disse. Amém, abençoados? Essa frase, Deus disse isso, dá até dor de barriga. Por vezes traz confusão. É verdade. Vamos pegar uma pessoa e chamar ele de Alberto. Aí o Alberto vai numa igreja, Deus diz para ir para a esquerda. Vai na outra igreja, Deus fala para ir para a direita. Vai na terceira igreja, Deus fala, não vai para lugar nenhum, fica quieto, fica parado. Aí vai, não, é melhor você voltar, porque isso tem trazido confusão no meio do povo de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando seriamente. Isso aí eu já passei por isso, de pessoas falar, Deus disse. O outro, Deus disse. Uma vez nós fomos pregar num lugar, eu e a pastora, a mulher chegou na pastora, presta atenção, que imaturidade. A mulher chegou na pastora, pegou na calça dela e falou assim, Deus não te usa mais por causa disso aqui. Falei, pastora, vamos embora. Pense em Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pense em Deus, criador, soberano, poderoso. Aí diz que Deus disse que por causa disso aqui, parou a conversa.
Sabe como que a Bíblia começa? No princípio criou Deus a calça e a bermuda e a... não. No princípio criou Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e disse Deus, haja luz. E olha com o que Deus está preocupado. Aí chegou uma pessoa correndo, pegou na calça da pastora e falou, Deus não te usa mais por causa disso aqui. Dá um sinal quem está entendendo. Isso é uma vergonha, ter coisas desse tipo no meio do povo de Deus. Alguém está entendendo? Isso é simplesmente uma vergonha. Que não haja nunca isso em nosso meio. Porque isso seria, segundo Coríntios 5,16, conhecer a pessoa segundo a carne. João 7,24, Jesus disse, não julguei segundo a aparência. Se você olhar se a boca da mulher, o batom é vermelho, se é roxo, se é preto, se é amarelo, se é verde. Se você olhar para o cabelo da mulher, se é comprido, se é curto, se é Chanel, se você olhar para a roupa da mulher, se passou do joelho, se passou 3 dedos, se passou... Você está me entendendo? Isso é aparência. 1 Samuel 16, Deus não vê como vê o homem. O Senhor vê o coração. 2 Coríntios 5, não olhe segundo a carne. João 7, não julga segundo a aparência. 2 Coríntios 5, olha, nós não somos igual aqueles que conhecem as pessoas, se gloriam na aparência. Nós servimos a Deus em espírito. Filipenses 3, servimos a Deus em espírito. João 4, Deus é espírito. Então a única ligação que nós temos com Deus é em espírito e em verdade. Esquece a carne. Carne, cabelo, calça, roupa, o exterior. Jesus disse, Mateus 23, hipócritas fariseus que limpais o exterior do copo e do prato. Você não acha que ele está falando de copo e prato, né? Mateus 23, hipócritas fariseus que limpais o exterior do copo e do prato. Quantos que eu não conheço, até igrejas, quantas incontáveis que estão limpando o exterior do copo e do prato, quando na verdade o que importa não é o copo e nem o prato. O copo não vale para nada, mas a água que está dentro do copo. O que mata a sua sede, é o copo ou é a água? O que mata a sua fome, é o prato ou o pão? Só quem está entendendo o que eu estou falando, hein? 1 Coríntios 14, então, como Deus fala hoje? A questão é hoje. Pastor, Deus fala. O que você entende por Deus fala? Deus falou ali, mandou falar. Deus mandou falar. E eu fui ali, Deus falou. E aí Deus também falou. E o que eu acho engraçado é que Deus fala o dia inteiro. Tem lugares que Deus fala, eu nunca vi falar tanto. Só não fala a palavra. Cadê quem está entendendo? Cadê quem está entendendo? Deus falou, Deus falou, Deus falou, mas só que Deus nunca fala o que Ele falou. Essa conversa de Deus falou, de Deus falou, de Deus disse, Deus falou o que está escrito. Por quê? Porque Deus, é bom você escrever isso, Deus nunca vai contra a sua palavra. Por isso 1 Pedro 4,11, quando falar, fale segundo a palavra de Deus. Porque aí sim Deus falou. Aí não tem como errar. Eu estou te passando a essência desse ministério. Vamos cantar a palavra de Deus. Vamos orar, Senhor, está escrito. Vamos ministrar, a palavra diz. Vamos ensinar como está escrito. Vamos viver, olha. Então a essência desse ministério não é Deus disse. Deus disse o quê? Se eu fosse viver por Deus disse. Quer saber da verdade? O que Deus disse está escrito. Primeiro Coríntios 14, versículo 10. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 14, verso 10. Por exemplo, sublinha aí, tantas espécies de vozes no mundo. Por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo.
e nenhuma delas sem significação, sem significado. Há muitas vozes no mundo, mas nós só temos que ouvir uma voz. Deixa o Coríntios 14 aberto, não fecha por nada, e abra João capítulo 10, para você comparar os dois textos. Cuidado com Deus. Graças a Deus e glória a Deus que em graça e debaixo do apostolado não tem isso, hein? Eu posso ouvir um amém? Amém. Paulo disse, sede meus imitadores. É só você ler as cartas de Paulo e ver se Paulo, se na igreja diz, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus mandou, Deus falou, Deus disse. Deus é um Deus ordeiro. Coríntios 14, 40. Fazei tudo com ordem e decência. Deus é um Deus ordeiro. Na multiplicação dos pães, 5.000 pessoas. Sabe como que é Deus? 5.000 pessoas. Jesus orou, multiplicou os pães. Sabe o que Jesus falou? Podem pegar à vontade, faz aleluia, joga para o céu. É isso que ele falou? Ó, vem aqui você, fulano, ciclano, beltrano. Começa a separar de 50 em 50. 5.000 pessoas, de 50 em 50. Para não virar bagunça, irmão. Você pensa que ele multiplicou o pão e ficou fazendo aleluia? Ó, quem quer pão? Quem quer pão? Olha o pão, hein? Pega aí. Diga, Deus é um Deus ordeiro. As mínimas coisas da Bíblia, para mim, é claro. Tipo assim, ó, fazei assentar de 50 em 50 e alimente eles. Quer dizer, 5.000 pessoas, fica difícil você andar no meio de 5.000. Mas um bolinho de 50 aqui, mais um montinho de 50 ali. O João ia lá com um cesto, o Pedro também ia com um cesto, o Mateus ia no... Não é que todo mundo comeu e não teve bagunça? Quem pegou essa? Mas se é numa igreja pentecostal, estão chutando o pão para cima e joga o pão e dá uma pica no pão. 5.000 pessoas. João 10, deixa o 1 Coríntios aberto. João 10, coloca o seu dedo no verso 27. Olha o que Jesus falou, pega a sua caneta. João 10, 27, Jesus disse assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Circule aí, ó, a minha voz. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então quer dizer que Jesus tem uma voz. Quem é Jesus? Deus. Então Deus tem uma voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então Deus fala. Ele tem uma voz. Vamos ver quem entende isso aí. Quando diz Deus fala, que tem uma voz, as pessoas andam na rua e estão achando que... Sou eu, Deus. Irmão, você não vai ouvir essa voz nunca, irmão. Você está assistindo muito desenho do Pica-Pau. Você não vai ouvir essa voz nunca de eu sou Deus. Você não vai ouvir isso aí. Romanos 8, o mesmo Espírito testifica em nosso espírito. Quando diz a minha voz, não é que você vai ouvir uma voz literalmente. Paulo explicou o que é ouvir a voz. Ele disse, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, na verdade, você não vai literalmente ouvir João, Maria, não é isso. O Espírito Santo vai testificar, confirmar em seu espírito. Vai, não vai, fala, não fala. Gálatas 5, se sois guiados pelo Espírito. Então o Espírito Santo guia. O Espírito Santo, Atos 13, disse o Espírito Santo fala. Mas como é que ele fala? Ele fala na sua consciência. Ele fala no seu espírito. É testificado, é confirmado. Uma inquietação te faz fazer. Como também uma inquietação não te faz fazer. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Voz no singular, ó. As minhas plural. As minhas ovelhas no singular ouvem a minha voz, singular. As plural, minhas plural, ovelhas plural. A singular, minha singular, voz singular. Só existe uma voz. Ovelhas podem ter incontáveis, mas a voz do pastor, do Senhor, é uma só. Agora, Paulo disse, Coríntios 14, 10, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo. A pergunta é essa, qual voz você está ouvindo?
João 10, 27. Tem a voz do Senhor. Coríntios 14, 10. E há tantas vozes no mundo. O que acarreta fazer a pessoa perder a direção ou se desviar da direção? O quê? Muitas vozes. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Só que é interessante que ninguém está falando pela graça sois salvos, Efésios 2:8. Você está abençoado em Cristo, Efésios 1:3. Essa é a voz de Deus que era para ser falada pela boca de todos os pastores na face da terra. Mas você vai numa igreja, um pastor fala, você é salvo pela graça. Você vai em outra igreja, o pastor fala assim, eu não sei não se você é salvo, hein? Se Jesus voltar, como é que está a sua situação aí? Ô pastor, pera um pouquinho, abre um parênteses. Lucas 19:10. Jesus veio buscar e salvar. Então eu já estou salvo, porque ele veio buscar e salvar? Mas quem é que fala isso? Como é que eu estou, pastor? Pera um pouquinho. Eu estou lendo aqui Efésios 2:8, diz que pela graça sou salvo. Mas ninguém fala isso. Então a ovelha vai nessa igreja, o pastor fala assim, quem sabe você vai ser salvo, hein? Vai na outra igreja, não sei não, talvez. Vai na outra igreja, você é salvo. Aí você vem no MGA, você é salvo pela graça de Deus. Essa é a voz de Deus. Quando Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, qual que é a voz de Jesus? É o que está escrito, irmão. Não é outra coisa. Você não vai ouvir uma voz. A voz de Deus. Pastor, eu fui numa igreja, o pastor pregou, mostrou na Bíblia, ensinou. Mas não falou que eu sou salvo. Então não é a voz de Deus. Não, mas ele estava com a Bíblia, ele vai para lá, vai para cá, ele mostra não sei o quê. Mas ele falou que talvez, quem sabe um dia. Não, então não é Deus falando, irmão. A voz de Deus diz, pela graça sois salvos. Efésios 2, verso 8. Essa é a voz de Deus. E como que eu sei convictamente que essa é a voz de Deus? Porque Lucas 19:10, Jesus falou que veio salvar. Se Jesus veio salvar e ele já veio, então Efésios 2:8, pela graça você já é salvo. Essa é a voz de Deus. 1 Coríntios 14 ainda. Olha aqui, ó. Versículo 33. Olha como que Paulo foi claro. Verso 10, tem muitas vozes no mundo. Mas Coríntios 14, 33, ó, Deus não é Deus de confusão, hein? Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão. Agora olhem para mim. Eu fui na igreja batista um dia, o pastor falou que eu era salvo. Aí passou um mês, veio outro pastor e disse que eu era uma nova criatura. Até legal. Aí passou mais um mês, veio outro pastor e falou que nós somos pecadores. Estávamos separados de Deus, Romanos 3, 23, os vossos pecados separados. Aí um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Eu vou em outra igreja. Vai numa igreja, fala que você é um pecador, o diabo na sua vida. Não, chega na outra igreja. Quer dizer, quantas vozes existem? Se Deus é um só. Por favor, Efésios capítulo 4. Eu orei para que todos entendam. Diga comigo, Efésios 4. Olha o verso 5. Efésios 4. Deus não é Deus de... Vamos deixar isso claro, hein? Deus não é Deus de confusão. Quando Paulo diz que Deus não é Deus de confusão, ele está querendo dizer o quê? Que alguém está certo e que alguém está errado, é. Simples assim. Coloca a graça e o apostolado e coloca o ensino do testemunho de Jeová. Alguém está certo, alguém está errado. É só pegar a Bíblia e ver. Para não demorar muito. O testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus. Eu tenho a Bíblia deles. 1 João 5,20. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Na Bíblia deles fala que é Deus. E Deus não é Deus de confusão. Quem está entendendo? Você vai numa igreja, o pastor fala, se você não se batizar, você não vai ser salvo. Mas você lê Efésios 2,8, pela graça você já é salvo. Então olha Efésios 4,5. Veja na sua Bíblia. Efésios 4,5. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo.
Verso 6. Um só Deus e Pai de todos. Olha para mim aqui. Quem aqui já ouviu falar, fulano é filho do diabo, o diabo, aquele é filho do diabo, porque o diabo é o pai daquele cara lá, é o diabo que é o pai. Quem já ouviu falar que o diabo era pai de alguém, que o diabo tem filho? Tudo isso aí é mentira. Eu estou acabando de ler Efésios 4:6, que há um só Deus e Pai de todos. Quem está ouvindo a voz de Deus? Olha a voz de Deus, olha a voz de Deus. Falam por aí, filho do diabo. Parou. Se ele é filho do diabo, então o diabo é o quê? Pai. Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos. Então tem dois pai? Não, tem coisa errada aí. Alguém está certo, alguém está errado. O que diz a palavra de Deus? Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. Então não tem outro pai. Só tem um pai, que é Deus. Então não existe filho do diabo. Porque o diabo não é pai. Nunca foi pai. Pai é criador. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pai é criador. O que o diabo criou? Para ser pai. Então não existe filho do diabo. Isso é mais uma mentira do sistema religioso. Quem está entendendo? Não existe filho do diabo. O que existe, Romanos 9, filho para salvação e filho para perdição. Jeremias 18, vê que eu dou o endereço. Jeremias 18, um vaso feito para a honra e outro vaso feito para a desonra. Quem fez os dois vasos? Um só oleiro, da mesma massa. Estou citando Romanos capítulo 9, verso 20. Da mesma massa, Deus pegou e fez um vaso para a honra e outro vaso para... Quantos oleiros? Um oleiro só. Mas quem fez esse? Deus. E aquele? Também Deus. Mas quem que é o pai? Deus. E desse? Também Deus. Quem criou? Deus. E esse? Também Deus. Efésios 4:6, há um só Deus. A Deus que estão entendendo, hein? Efésios 4:5, um só Senhor. Não tem dois senhores, não tem três, não tem quatro. O Senhor é um só, é Jesus Cristo. Ponto final, acabou. Não tem outro Senhor. Está claro ou não está claro? Filipenses 2, toda língua confessa que Jesus é o... Então não tem outro Senhor, há um só Senhor. Efésios 4:5, o Senhor é um só. E a fé? A fé é uma só. A fé em quem? Em Jesus, no Salvador. Uma só fé, um só entendimento, uma só crença. Ou está crendo errado ou está crendo certo. Não, eu estou falando com Maria para que Maria interceda. Não, está crendo errado. Uma só fé, essa fé está crendo errado. Como falando com Maria, com Paulo, com Pedro, com João, com Moisés, com Davi. Romanos 8, o intercessor é Jesus. 1 Timóteo 2, o intercessor é Jesus. Quem é que falou que é Maria? Mentiu. E se continua falando, continua mentindo. Porque Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É bom você escrever isso. A voz de Deus é o que Ele disse. O que Deus disse em Efésios 2:8? Que você é salvo pela graça. Ah, mas falaram que eu não sou. Não importa o que falaram. Só importa o que Deus disse. João 10:27, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Ou em outras palavras, as minhas ovelhas crê no que eu disse. Crê no que está escrito. Dá um sinal, quem está entendendo? Olhem para mim. Está vendo essa Bíblia aqui? É a mesma que a sua. Talvez mude a cor da capa. Talvez a sua capa preta, a minha azul. Marrom. Mas aqui, ó. Vê se está escrito. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu fui na igreja lá, o pastor falou que se eu não batizar, não vou ser salvo. Mas você já está batizado, você já foi. Mas como é que eu fui? Não estou sabendo de nada. Ah, não te falaram? Coitado. Não falaram que você já foi batizado? Não acredito. Mas que igreja que você foi? Quem que era o pastor? Você está lembrando dele aí? O bispo? O padre? De onde você veio?
Ah, eu fiquei 30 e poucos anos. Nunca te falaram que você já foi batizado? Não, que igreja que você ia, irmã? O pastor nunca falou que você foi batizada já? Não, pastor, mas eu não fui. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu não fui ainda. Mas você não sabe que você já foi batizada? Não, né? Como é que vai saber se o Papa não fala? Como é que vai saber se o cardeal não fala? Vamos abaixando. Como vai saber se o bispo não fala? Como vai saber se o padre não fala? Como vai saber se o pastor não fala? Como vai saber se o presbítero não fala? O diácono não fala? O obreiro não fala? Como é que vai saber se não falam? Deixa Efésios 4 aberto. Abre Romanos capítulo meia dúzia e veja na sua Bíblia. Talvez nunca te falaram isso. Por isso que você não entendia a Bíblia. Diga pela fé, diga, eu estou ouvindo a voz de Deus. Porque a voz de Deus é a sua palavra. Agora presta atenção, hein? Por vezes a voz de Deus vai contra. É claro, contra a tradição, contra o sistema, contra muitas pessoas, contra muitas coisas. Você quer ver a voz de Deus ir contra? Olha que exemplo. Presta atenção. Olha o exemplo que eu vou dar. Da voz de Deus ir contra. E eu fico com a voz de Deus, que é a sua palavra. Olha o exemplo. Todo catolicismo na face da terra pede para Maria interceder por nós. Você já deve ter ouvido por aí. Rogai por nós, pecadores. Não é isso? Aí eu tenho 50 e poucas Bíblias. Você vai ler de Gênesis e Apocalipse. Não é nada contra Maria. Maria, nem Isabel, nem Esther, nem Ruth, nem Sara. Vai para os homens, nem Davi, nem Moisés, nem Abraão, nem Paulo, nem Marcos Gomes. E de onde tiraram isso aí então? A tradição sorrateiramente introduziu. Ninguém falou nada, ficaram quietos. Vamos pedir para Maria. Oh, Maria, rogai por nós. Já é uma heresia. A segunda heresia. Rogai por nós, pecadores. Então quer dizer que está pedindo para terceiro rogar porque você é um pecador. Bom, a Bíblia que eu li diz que Jesus morreu por nossos pecados. Romanos 4, 25. Em Colossenses 2,14 diz que ele cancelou o pecado. Hebreus 9, 26 diz que o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus. Como é que eu, depois que eu ouço a voz de Deus, posso falar para Maria, ou para o João, ou sei lá para quem, rogai por mim, por nós, que somos pecadores. Eu estou pisando no sangue de Jesus e ó... Cadê quem está entendendo o que eu estou fazendo aqui? Quando você pede para terceiro, abre um parênteses, seja quem for, nada pessoal contra Maria. Pode ser Davi, pode ser Moisés, pode ser Salomão, pode ser o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel. Em hipótese alguma você pode pedir para alguém que não seja o único que disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6 foi Jesus que diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se pedir para alguém que não seja Jesus, é mentira. Eu recebo, Senhor, eu ouço a tua voz. Ô pastor, o que você tem contra Maria? De novo, nada, absolutamente nada. Eu não tenho contra Maria, eu tenho contra a mentira. Eu tenho contra a heresia, o engano, o falso evangelho, o falso ensino. Isso eu tenho contra. Porque Jeremias 23, Deus disse: eles contam os seus sonhos e fazem o meu povo errar. Olha Romanos capítulo 6 que eu falei para você abrir. Se ninguém te disse, ninguém te ensinou. E deixa o Efésios 4 aberto. Não sei se você gosta ou não, mas aqui você ouve a voz de Deus. Romanos 6, verso 3. Paulo fez uma pergunta. Romanos 6, 3.
não sabeis, você não sabe que todos quantos fomos, você crê na Bíblia, você crê na palavra de Deus, ou você acha que a Bíblia está errada? Não, pastor, misericórdia, eu creio na Bíblia, pastor. Pastor, eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia. Pastor, longe de mim pensar que a Bíblia está errada. Então agora é a hora. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos. Se tiver dificuldade de entender o verbo fomos no passado, é só ir para o dicionário. Fomos, não somos e nem seremos. Eu fui na escola algumas vezes. Fomos, não somos e nem seremos. Fomos, passado. Somos, presente. Seremos, futuro. Alguém está entendendo a aula de português aqui? Porque se você não entender a aula de português, você não consegue crer na Bíblia, na palavra de Deus. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos o quê? Fomos o quê? Eu quero ouvir de sua Bíblia. Fomos o quê? Não ouvi. Nós fomos o quê? Para aí, olha para mim. Aí você vai falar assim, fomos batizados? Quando? Eu não estou nem sabendo de nada, pastor. Olha o verbo no passado, olha o verbo. Fomos batizados. De repente alguém pode pensar, Maria. Fomos quem? Eu não estou nem sabendo de nada. O padre não me falou no catecismo? A igreja batista, eu fiz escola dominical, não me ensinou. Na pentecostal eu fiz o seminário bíblico, ninguém me falou. Como? Fomos quando? Quando fomos batizados? Quando? Porque eu não estou nem sabendo de nada que ninguém falou. Porque o pastor disse que se eu não batizar eu não vou ser salvo. E agora estamos dizendo que eu já fui. Então você vai ler Efésios 4:5, que eu falei para você não fechar, que diz que há um só batismo. E você vai ler Romanos 6,3, que diz claramente que você já foi batizado. Por mais burro que eu seja, se há um só batismo e eu já fui batizado, então já se cumpriu. Porque há um só e eu já fui batizado. Ou não é isso que está escrito? A questão é, irmã, que não tem quem ensina. Em quantas igrejas você já passou? Ninguém ensina, né? Você já foi católico? O padre não ensinava, né? Você já foi evangélico? O pastor também não ensinava? Eu estou lendo a mesma Bíblia, tá? Eu vou falar de novo, ó, Efésios 4:5 e Romanos 6:3. A Bíblia deles também tem. Me dá um sinal quem está entendendo. Você tem coragem de falar, ó, eu estou ouvindo nitidamente a voz de Deus? Como Deus fala hoje? Eu fui numa igreja e uma irmã veio, Deus falou para eu não casar com o Joãozinho. Eu fui noutra igreja, um irmão veio e Deus falou. E como é que você vai atribuindo tudo a Deus, hein? Deus não está nem sabendo de nada. Jeremias 23, eles falam, ele disse, quando eu não disse nada. Você já leu Jeremias 23? As pessoas falam, Deus disse. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? Deus disse. Deus falou. Mas tem gente, desculpem, desculpa. Modéstia à parte. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre na palavra. Eu não vejo Deus falando assim toda hora, o dia inteiro. Mas tem gente, Deus disse, Deus falou, Deus disse, Deus mandou, Deus falou. Nossa, então eu devo estar muito mal mesmo, devo estar muito ruim, porque Deus está falando assim o dia inteiro, o dia inteiro ele fala. Não é Deus falando coisa nenhuma. O que Deus fala está escrito e o Espírito Santo testifica. Me dá um minutinho, por favor. O Espírito Santo está falando algo aqui. Abra sua Bíblia em Jeremias 23.
Jeremias 23. Quem já achou? Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias. Quem já achou Jeremias? Jeremias 23. Diga amém quem já achou. Confere se eu vou ler o que está escrito, tá? Porque se estiver escrito é a palavra de Deus. Ele não pode falar. Se não vai falar também que está errado, que é mentira. Eu vou ler a palavra de Deus. Jeremias 23. Coloca o seu dedo no verso 28. Jeremias 23, verso 28. Deus disse. Aqui eu posso falar que ele disse, porque está escrito. Quem entendeu, diga amém. Jeremias 23, 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Sublinha aí, ó. Mas aquele que tem a minha palavra, o que ele tem que fazer? Fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra, não é a minha palavra como um martelo, diz o Senhor, que esmiuça a penha, a rocha, a pedra. Coloca o seu dedo no verso 30. Eu acho que vai ficar claríssimo. Jeremias 23, 30. Portanto, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Sim, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem... Ele disse. 32. Deveras sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Diz o Senhor, eles os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, mas eu não os enviei. Nossa, Deus está faltando chamar um advogado para defender ele. Não é? Eu não estou sabendo de nada, eu não disse, eu não enviei. Por que eles estão dizendo eu disse, eu não falei nada? Quem está entendendo, diga amém. Jeremias 23, 32. Deveras sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, eles os contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras, com suas leviandades, mas eu não os enviei, nem lhes dei ordem, não trazem proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele está se defendendo aqui agora. Ele está se defendendo por quê? Porque as pessoas dizem o quê? Ele disse. Dá um sinal quem está entendendo. Quando Deus não diz? Então vamos fazer um teste. Todos são adultos. Só levanta a mão. Só dá um sinal com a mão. Quem alguma vez, em algum lugar, ouviu palavras que disseram que Deus disse e até hoje não cumpriu coisa nenhuma? Quem já ouviu? Então vamos voltar na Bíblia. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Olha lá, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Quem já achou, diga amém. Deuteronômio 18, versículo 21. Eu vou ler. Não importa se está na lei, se está antes da lei, não interessa. Isso aqui é a palavra de Deus, não é lei de Moisés. Deuteronômio 18, 21. Se disseres no teu coração, coloca o dedo no verso 21. Deuteronômio capítulo 18, verso 21. Se disseres no teu coração, digam todos, como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Diga isso. Aqui, ó, 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e o que disse não acontecer, nem realizar,
essa palavra não procede do Senhor. Está claro ou não está claro? Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Só quem entendeu. Não, só quem entendeu. Lê de novo o verso 22. Te dou aí 10 segundos para você ler o 22. Deuteronômio 18, 22. Para aprender de uma vez por todas. Lembra que Paulo disse que tem muitas vozes no mundo. Lembra que Paulo disse que Deus não é Deus de confusão. Lembra que Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz. Lembra que Paulo disse em Romanos 8 que o Espírito testifica. O Espírito testifica. Ele confirma. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Cadê o tema, Jaque? Como Deus fala hoje. Vamos terminar que eu não vou ter tempo, senão ficaria aqui mais 1 hora. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3. Tem gente que não vai aceitar, mas eu não posso fazer nada, né? Eu vou ler o que está escrito. Tem gente que não gosta que seja assim. Mas o que eu posso fazer? Quem me entende? Tem gente que não vai aceitar. Ah, então, irmão, eu só vou ler o que está escrito. Tem gente que não concorda. Tem gente que não vai aceitar, que não vai gostar. Por quê? Porque o padrão de Deus vai contra o padrão dos homens. Entendeu? Tem gente que não vai aceitar, mas eu não posso fazer nada. Coríntios 3, verso 10. Presta atenção. 1 Coríntios 3, verso 10. Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento. Tudo bem aí? Só que o Paulo já morreu. Morreu ou não morreu? Cadê o apóstolo Paulo? Ixi, pastor, e agora? E agora, pastor? Então. E agora, como é que faz? O Paulo morreu, ó. Ele pôs o fundamento, mas o Paulo morreu. E agora? Só que o texto não terminou. O Paulo morreu, mas o texto não terminou. Pus eu o fundamento, vírgula, e outro edifica sobre ele. A questão é o seguinte, irmão. Nunca te falaram sobre Maria e quando falaram errado? Te enganaram, né? Esse negócio de Maria interceder, isso é uma mentira. Vai ficar com raiva? Vai ficar nervoso? É uma mentira mesmo. Ou então, desculpa aí, então você me mostra na Bíblia Maria intercedendo por alguém. E não é o caso de ser Maria, vou falar de novo. Pode ser o João, o Tiago, o Mateus, o Davi, o Moisés, o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel. Pode ser qualquer pessoa. E eu vou te mostrar que o único que roga, que intercede, é Jesus Cristo. Por isso a Ele toda honra e glória. E a mais ninguém. Quem está entendendo? Como Deus fala hoje? Vou dar uma dica, porque eu quero ouvir essa frase. Ah, se eu ouvir a frase de alguém aqui. Ah, se eu ouvir a frase. São 30 anos de ministério, 26 anos em graça. Ah, se eu ouvir alguém falar essa frase. Eu vou fazer uma pergunta. Eu já dei uma dica. O Paulo pôs o fundamento e outro edifica. Agora você vai acertar, quer ver? Romanos 1,5, ó. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. Como Deus fala hoje? Como? Quem falou? Eu ouvi falar. Quem falou aí? Quem falou? Foi você, mané? Então fala aí que você falou. Através de quê? Através quem falou? Através do? Não. Quem falou apostolado? Através?
Como Deus fala hoje? Através do apostolado. Porque foi só através do apostolado que você entendeu que é salvo, sempre salvo. Foi só através do apostolado que você entendeu que o diabo foi aniquilado. Foi só através do apostolado que você entendeu que já é perfeito em Cristo. Foi só através do apostolado que você entendeu que com a sua oferta Ele te aperfeiçoou para sempre. Foi só através do apostolado que você entendeu que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Foi só através do apostolado que você entendeu uma coisa simples, que você é abençoado para sempre, com todas as bênçãos. Foi só através do apostolado que você entendeu que você já é salvo. Que lá no sistema você um dia estava salvo, um dia não estava salvo. Um dia vai para o céu, um dia vai para o inferno. Não é assim? Sem medo de errar. Contra todo o sistema. Não posso fazer nada. Qual o tema? Através do apostolado. Qual o tema? Através do apostolado. Eu podia mudar aqui. Quer mudar o tema, Jaque? Ao invés de como Deus fala, escreve aqui, ó. Qual a voz de Deus hoje? Como é gostoso quando eu encontro pessoas que estão ouvindo a voz de Deus e entendendo o que o Espírito Santo está falando. Por que é assim? Você não está vendo que se não for assim, um fala vai, o outro fala fica, um fala sai correndo, o outro fala não corre não, um fala você é nova criatura, o outro fala você é um pecador, um fala o diabo foi aniquilado, o outro fala olha o diabo aí! E Deus não é Deus! Cara, Deus que estão entendendo o que eu estou falando. Por que qual a voz de Deus? Por que qual a voz? Por causa de João 10, 27. Ó. As minhas ovelhas ouvem a minha. E qual é a voz de Deus hoje? O apostolado é a voz de Deus. Deus falou com você pelo apostolado e te fez entender que você é salvo. Deus falou com você às claras através do apostolado e te deixou claro que você foi reconciliado com Deus, que você já nasceu salvo pela graça, que você foi batizado em Cristo, que você já está abençoado. A voz de Deus foi clara aos seus ouvidos, você entendeu perfeitamente, mas isso foi através do apostolado. Mas quando eu li Efésios 4, 5 e 6, que há um só Senhor, uma só fé, ora, então se há uma só fé, então também há um só Evangelho. E por que não está sendo um só Evangelho em toda a terra? Eu já dei a resposta. Porque alguém está certo e alguém... Não posso fazer nada. Não posso fazer nada, irmão. Só quem está entendendo. Eu não posso fazer nada. Dá glória a Deus que Deus falou com você. Dá glória a Deus que você ouviu a voz dele. Mas, pastor, eu não pensei que eu ia ouvir João. Não, irmão. A voz de Deus foi quando você ouviu que você é salvo pela graça, que você é abençoado, que tem anjos em seu favor. Era Deus falando nitidamente com você, através do apostolado. Quando eu vivia da lei, condenações eu recebi, e por pensar estar em pecado, muito mesmo eu sofri. Mas hoje que estou em graça, sei que Cristo morreu por mim, me livrou de todo pecado, e sempre salvo sei que sou. Quando eu vivia na lei. Quando eu vivia na lei. Você sabia que quando você estava na lei já tinha Hebreus 2,14 na sua Bíblia? Você sabia que quando você estava na lei já tinha que você já era salvo pela graça de Deus e você achando que ia perder a salvação? Pastor, mas e como é que hoje eu entendo, dá um gozo, dá uma alegria? Claro, é porque hoje você ouve a voz de Deus, através do apostolado.
Se não tiver apostolado, Deus não fala. Eu vou falar uma palavra forte aqui. Eu vou ter que falar. Vamos ficar de pé. Eu vou falar uma palavra forte. Vão ficar doidos comigo, mas eu não posso fazer nada? Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Manifesta. Eu vou ter que falar essa frase. Se Deus... Olha, vão ficar doidos comigo, mas eu não posso fazer nada. Estão prontos para ouvir? Se Deus fala através do... Fica claro então que aonde não tem apostolado, Deus não está... Deu um maior susto na irmã ali. Eu vou falar de novo. Se Deus fala através do apostolado, então fica claro que aonde não tem apostolado, Deus não está falando. Isso responde porque talvez você já até foi em outros lugares que não pregam a graça e você não sentiu bem. Quem já foi? Quem já foi? E não sentiu bem? Não tem gozo, não tem alegria, não tem revelação. É ou não é verdade? Porque Deus não está. Porque Deus não está falando. Ainda que estejam lendo a Bíblia. Quem entendeu? Você pegou essa? Interessante, hein? Porque qual igreja que alguém não está lendo a Bíblia? Na igreja católica estão lendo a Bíblia. Na igreja evangélica todas estão lendo a Bíblia, não estão? Mas Deus não está falando. Estão lendo a Bíblia e Deus não está falando nada. Mas como você tem certeza disso? 30, 40, 50, 60 anos e a pessoa não entende? Ué, se a pessoa não entende nada, é porque Deus não está falando. O manezinho dá risada. Está entendendo, Henrique? Você está entendendo porque hoje você entende e antes você não entendia? Você não entendia antes porque você não ouvia a voz de Deus. Ainda que falavam, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus está falando, Deus está falando, não estava falando coisa nenhuma. Hoje Deus fala com você. Você quer ver Deus falar com você? Feche seus olhos. Está escrito que você está abençoado por Deus com todas as bênçãos espirituais. Você vai receber um regozijo, uma alegria, um gozo. Está escrito que pela graça de Deus você é salvo. Está escrito que Deus em Cristo com uma só oferta te santificou para sempre. Está escrito que você é uma nova criatura em Cristo. Está escrito que Cristo te libertou e de fato você é livre. Está escrito que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Sim, o Espírito Santo habita em você. O quê? Você já ouviu falar que o diabo está na sua vida? Que o demônio está na sua vida? Nossa, que mentira que te falaram, hein? 1 Coríntios 3,16, Deus disse que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. O Espírito de Deus habita em você. Está escrito que você já é salvo, você já tem a vida eterna. Não porque você fez alguma coisa, não porque você merece. Está escrito não por obras, para que ninguém se glorie. Ouça a voz de Deus. Os anjos são espíritos ministradores enviados a seu favor para te servir. Ouça a voz de Deus falando com você. Jesus na cruz, pela morte, aniquilou o diabo. Ouça Deus falando com você. Hebreus 9:26. Quando Jesus morreu na cruz, Ele aniquilou o pecado para sempre.
Ouça Deus falando com você. Romanos 4:25. Jesus morreu pelos seus pecados e Ele ressuscitou para te justificar. Ouça Deus te falando. Agora nenhuma condenação há em você que está em Cristo. Deus quer que você viva em paz. Ele está te explicando. Ouça Deus falando com você através do apostolado. E é isso que te traz paz. E não traz confusão. E te traz alegria, gozo no Espírito Santo. Abba Pai. Obrigado, Senhor. Agradeça a Deus, porque hoje nós ouvimos a voz do Senhor através do apostolado. O apostolado é perfeita direção de Deus para a igreja. O apostolado é a voz de Deus para nós, os gentios, para reinarmos em vida, porque nenhuma condenação há em nós. Graças te dou, Senhor. Vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Não tem um demônio para cada um te esperando lá fora. Há anjos em seu favor. Ele deu ordem aos anjos para te guardarem em todos os teus caminhos, para que não tropece em pedra alguma. Eles te sustentarão em suas mãos. Sim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Há anjos. Se você não vê, não ande por vista, ande por fé. Está escrito, creia, que o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor, para te guardar e te proteger. Eles são espíritos ministradores enviados para te servir em seu favor. Dê glória a Deus, agradeça a Deus, e em tudo dai graças. Agradece a Deus com suas palavras. Teremos uma excelente semana. Teremos uma excelente cobertura e ministração de anjos em nosso favor, em nossas vidas. Nenhum mal nos sucederá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Está escrito, somente com nossos olhos veremos a recompensa dos ímpios. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ó Senhor, em tudo te dou graças. Dá graças a Deus, dá glória a Deus, agradece a Deus, porque Ele foi riquíssimo em misericórdia, te salvou pela sua graça, te abençoou em Cristo, te libertou, te justificou e te deu o Espírito Santo. Espírito de Deus, Ele habita em você, Ele está em você, Ele te dá entendimento. O Espírito da verdade que Jesus disse, Ele te guiará em toda a verdade. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só verdade, um só Evangelho, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. É o que está escrito. Quem pode dizer amém? Graça e paz e aplaude ao Senhor. Vão com os anjos